na República de Angola, província do Namiba, cidade de Moçambique, nasce um gigante, um dos mais modernos complexos académicos da África. A Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namiba. Olá família, sejam todos bem-vindos ao canal Estamos a Pipocar Demais. Quem fala para vocês responde pelo nome de GC Garcia, a.k.a. o Mr. Observador. Todos que não estão inscritos no nosso canal, por favor, antes da gente entrar no grande tema, que será brutal, parem agora o vídeo e subscrevem, porque isto é importante para nós e especialmente para vocês, porque sempre que a gente postamos um vídeo, o YouTube tem a função de te anunciar que tem um vídeo novo. Ok, o tema de hoje, como disse, será mesmo brutal, porque é um tema atual e atuante, mas uma breve introdução para vocês tentarem se situar no tema de hoje. No ano de 2016, o mundo parou, tudo porque o Partido Democrata acabou por perder e o Partido Republicano acabou por ganhar. Muita gente não contava, até a própria Hillary Clinton não contava, razão pela qual ela dormiu vencedora e acabou acordando por merecer uma derrota tão mesmo assustadora que o mundo todo ficou surpreso. As notícias, os sites mundiais afirmavam categoricamente que Donald Trump ganhou a eleição de 2016 em parte porque ele era um outsider político que falava tudo que lhe vinha na mente. E o povo, vendo um presidente com esta característica praticamente peculiar, votaram sem olhar para trás. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a este grande debate que será debatido por 3 estudantes universitários. Para quem tem nos acompanhado, sabe que nós temos feito nossas gravações no nosso estúdio oficial e hoje decidimos fazer o contrário. Viemos gravar na Universidade do Namibe, que antes era Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namibe, e decidimos extrair 3 estudantes universitários do curso de Administração e Gestão para debaterem este tema que está a deixar o mundo praticamente de pata por ar. Tudo porque o Joe Biden acaba por ser eleito com uma maioria de voto esmagador. Senhoras e senhores, esta é a nossa introdução. Fiquem ligados porque o que vai acontecer daqui para frente é extremamente brutal. Atenção, se não se inscreveste, subscreva agora, antes que nossos convidados se façam presente cá no nosso auditório e na nossa barra de entrevista. Obrigado. Martin Luther King, em uma das suas frases mais motivacional que viralizou o mundo, ele havia dito "I have dream". Será que esta frase é tida para a presidência? Tudo. Fiquem ligados porque os meus convidados estarão aqui para apresentar com exatidão quais foram as razões da derrota de Donald Trump contra o seu arquirrival Joe Biden. Ok, em estúdio temos nossos 3 universitários que vão praticamente debruçar tudo quanto o nosso tema nos apraz. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Gostaria que fizesse uma apresentação praticamente para os nossos caros internautas,
para saberem quem são as figuras que perfilam aqui no nosso canal Estamos a Pipocar. Começando pelo meu lado direito. Certo, aqui é o William Love. Vamos aqui dar nosso contributo a respeito do que paralisou o mundo, que é a questão das eleições dos Estados Unidos entre Joe Biden e Donald Trump. E vamos contribuir naquilo que é a nossa visão a respeito do que levou um a vencer e o outro a perder. Bom, daqui é Benjamin Vitor, estudante do 4º ano do curso de Gestão Marítima na Academia de Pesca. Bom, estamos aqui para tecer algumas considerações em função da derrota de Trump e a extinção ao poder de Joe Biden. Bom, espero que dos meus colegas venham fortes argumentos, porque a coisa é mesmo séria. Olá, boa tarde, bom dia, independentemente da hora que verem este vídeo. Aqui é o Bernardino Medina, estudante universitário, e viemos aqui para debruçar um pouco acerca do que está parado o mundo, vitória de Joe Biden e derrota de Donald Trump. Quais são as razões? Fiquem ligados para poderem ver qual é a opinião de cada um cá presente. Ok, os nossos convidados estão apresentados e aqui vai a nossa batata quente. Caros convidados, como sempre, do meu lado esquerdo, William Lopes. De uma forma introdutória, eu gostaria que fizesses praticamente uma análise daquilo que foi a presidência do Donald Trump. Bem, aquilo que é o nosso ponto de vista e que viemos acompanhar de acordo com o tempo em que Donald Trump estava a liderar o mundo, digamos assim, porque os Estados Unidos é a vitrine do mundo. A governação do Donald Trump tocou-se em várias vertentes, tanto na vertente política quanto na vertente social, porque não devemos fazer análise na vertente política, simplesmente. E como economista e dos estudantes de economista que somos, vamos aqui dizer que Donald Trump ele foi alguém que surgiu na presidência não porque tem carreira política, mas porque tem carreira econômica. Ele foi sempre um empresário de destaque e o mundo todo conhece por isso. Pelo seu carisma, a forma de ele trazer as verdades sem ter medo de ninguém, digamos assim, dizer aquilo que pensa, cativou muita gente, cativou muitos americanos que se reviam nas políticas que Donald Trump apresentava na altura da sua candidatura. E, por outro, enquanto presidente, ele não foi alguém que mostrou as expectativas que o público tinha por ele. Vimos que a política que ele desenvolvia favorecia um grupo de pessoas em sua sociedade e desfavorecia um grupo de pessoas. Em outras palavras, favorecia mais os empresários, a camada média e alta, e a camada baixa ficava todo que nem dependente das migalhas que caíam dos ricos. Por isso que, apesar dele ser eleito pela maioria que se reviram pela sua política na altura da sua candidatura, apesar de ser independente, devemos considerar isso que foi um presidente independente na história americana a conquistar a presidência. Depois disso, o público não recebeu aquilo que havia prometido enquanto presidente, por isso que surpreenderam nessas eleições, dando vitória ao Joe Biden. Ok, muito obrigado William pela sua praticamente uma forma muito sucinta de apresentar a trajetória do Donald Trump desde 2016 até a época atual, neste caso 2020. Meu amigo Benjamin, por favor, gostaria que tecesse também alguma consideração concernente à pergunta em questão. Praticamente uma introdução sobre aquilo que foi a vida de Donald Trump enquanto presidente. Bom, Donald Trump é um homem de negócio e, como tal, espera-se que saiba gerir alguma coisa. Quando entra para a presidência dos Estados Unidos, ele se depara com um problemão, porque os Estados Unidos não é qualquer uma nação. Em termos de rótulo, podemos rotular os Estados Unidos como o país mais importante do mundo.
Este foi o primeiro desafio que Donald Trump encontrou. Após o seu impulsamento, Trump encontrou algumas lacunas deixadas por Obama, isso na minha perspectiva, e como tal ele precisava preencher ou ligar os laços quebrados. Donald Trump caracteriza-se por ter uma personalidade muito peculiar, fala o que bem entender, quando quiser e no sítio que ele quiser. Utiliza muito as redes sociais, é o fator que por intermédio deles se comunica com o resto do mundo. A semelhança de outros candidatos republicanos, Donald Trump tecia sua política mais internamente. Eram coisas internas, não propriamente coisas externas. Isso acontece desde os primeiros presidentes americanos e como Donald Trump não fugiu à regra. Pese embora a sua governação foi manchada com alguns escândalos como a isenção de impostos a certos milionários, a camada milionária dos Estados Unidos, o que pressupõe escassez de recursos para suprir as necessidades das camadas mais baixas, entre outros escândalos, Donald Trump, apesar de tudo, soube lidar com a situação econômica do seu país até o momento em que a China entrou na corrida para a potência mundial e enfrentou-se uma batalha comercial com o grande gigante asiático. Bom, outros problemas, Donald Trump avançou e salientamos aqui também um dos principais problemas já agora no contexto da Covid-19, que não se deu lá muito bem e talvez seja esse fator, um dos principais fatores que levou-lhe à derrota. Ok, com base na dissertação do nosso amigo aqui, Benjamin, podemos concluir já, ou então podemos tirar já uma questão que possivelmente levou à queda de Donald Trump, que é o tão famoso Covid-19. Nesse caso, passarei a palavra para o nosso ilustre Donildo Medina para apresentar praticamente o seu rescaldo naquilo que foi a presidência de Donald Trump. Donald Trump estava na hora de a Casa Branca ter um inquilino milionário. Foi a frase mais polêmica da sua candidatura em 2015 nesse caso, para 2016. Donald Trump mostrou que é um milionário, nada mais, geriu a Casa Branca como se fosse uma empresa, um gestor formidável dali o sucesso econômico que os Estados Unidos registrou. Esta vertente econômica, infelizmente, não foi a nível internacional. Simplesmente favoreceu o seu Estado. Até com razão, porque desde sempre o seu slogan foi Make America Great Again. Então, a perspectiva era colocar os Estados Unidos grande novamente. Ele conseguiu a nível interno. Foi uma política econômica de tornar a vida cara aos estrangeiros, dali a guerra comercial com a China, que também foi mesmo um dos pontos mais altos da sua governação. E teve uma carreira inesperada. Ninguém contava que teríamos um presidente nessa época com aquela capacidade que Trump tem, uma liberdade de expressão formidável. Diríamos que nem Obama, que era tão querido, falava de tudo e com todos daquele jeito. Ele falava de tudo e com todos do jeito dele. E por acaso foi uma presidência abalada por alguns casos, mas infelizmente parece que o povo americano não estava contente com essa posição de Trump, dali a sua derrota, mas contudo quero aqui dizer que Trump foi um bom líder econômico, mas infelizmente a política não é feita só de economia. Ok, a população dos Estados Unidos ficaram desconcertados com a agressividade, as tensões raciais, com o uso de linguagem racista nas redes sociais e por outra, o Trump tinha
definir as pessoas através da cor. Será que podemos apontar isto como uma das causas da sua derrota, meu caro ilustre Benjamin? É possível, é muito possível que isso seja uma das principais causas da sua derrota. Lembramos nós, fazendo uma retrospectiva lá em 2017, fase em que ele foi empossado, a primeira coisa que ele decidiu foi construir um muro para separar o México dos Estados Unidos. E isso demonstra a falta de sensibilidade que Trump tinha contra os hispanos mexicanos. Lembrando que são pessoas, não são brancas, mas também têm assim, algumas características negras. Bom, depois disso aconteceram várias manifestações em torno desta decisão de Trump, que culminaram muitas vezes em arruaças, motins em várias cidades dos próprios Estados Unidos da América. E lembrando aqui, temos um caso muito famoso que viralizou o mundo e se tornou uma manchete em qualquer jornal mundial, que foi a morte do afro-americano John Floyd. Exato. Quando Floyd morre, ali foi a gota de água. Muita gente, muitos famosos, presidentes de outras nações se contestaram com a administração Trump. O quesito racial para Trump parecia ainda não ser uma coisa que deve ser vista com olhos e mentes abertas. É provável que a questão racial realmente seja um dos motivos que levaram Trump à derrota. Lembrando que os Estados Unidos hoje já têm uma percentagem muito grande de pessoas negras, e estudos até apontam que provavelmente até 2030 a população negra nos Estados Unidos seja a maioria. Ok, muito obrigado. Ilustre Donilde, gostaria que tecesse também algumas considerações concernentes à nossa pergunta em questão. Bom, a questão sobre o racismo, Donald Trump infelizmente não foi tão feliz assim nas suas abordagens, e realmente condiciona para a sua eleição. Dali vemos que um dos movimentos que mais dificultou a eleição de Trump foi o Black Lives Matter. E John Biden se solidarizou com as causas de Black Lives Matter, então logo aquilo serviu de um trampolim e uma publicidade a John Biden. Quero aqui já dizer que o povo americano não votou a favor de John Biden. O povo americano votou contra Trump. Se tivéssemos outras opções, acreditamos nós que teríamos ainda um candidato diferente, mas o povo americano não queria John Biden. Mas vamos fazer aqui uma observação. Sim. Não é o povo americano todo. Ainda tivemos muitos eleitores que escolheram Trump. Então, o racismo foi um dos fatores preponderantes para a sua derrota, mas os dois reais fatores acho que estão bem identificados atualmente. Se puder já avançar, acredito que os dois fatores para a derrota de Trump foram a gestão da pandemia, Covid-19, e nada mais, nada menos a mídia. Parece crucial ou um fator não muito relevante, mas daqui em diante queremos aqui acreditar que teremos presidentes eleitos e destituídos simplesmente porque a mídia adora-os ou então detesta-os. E o Trump não tinha mídia ao seu favor. Ok. Muito obrigado. Caro William Lopes, por favor, gostaria que desse também algum contributo concernente a nossa questão. Bem, nós bem sabemos que os Estados Unidos foi constituído, ou preciso dizer estados, eram estados separados, foram constituídos por causa de quê? De racismo, porque existe muito preconceito, muito racismo, por isso que vozes como Martin Luther King Jr. se levantaram para lutar contra isso. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país que foi constituído por estrangeiros, e sabemos que desses estrangeiros, muitos deles é de proveniência negra ou africana. Por isso que hoje temos nos Estados Unidos, até estudos apontam mesmo, que nos Estados Unidos, o Estados Unidos é dominado pelos afro-americanos.
Eles têm mais tendências do que outras origens nos Estados Unidos. Sendo os Estados Unidos constituído por maioritariamente afro-americanos e que ao longo da governação do Donald Trump não se favorecer, nós já não falamos da classe baixa, para ele favorecer a classe alta. Não, muitos dos afro-americanos não se referem na política do Trump, ver uma política exclusivista e racista. Então, aproveitaram este momento para quê? Para poder manifestar a sua vontade de ter o Trump fora da Casa Branca. E, por outra, conforme meu colega do painel, o Bernardino, disse, o povo americano não votou a favor do Biden, votou contra Trump. Ok. Por quê? Para além dos Estados Unidos ser constituído maioritariamente por afro-americanos, e nós também sabemos que muitos dos afro-americanos são bilionários dos Estados Unidos. E nós sabemos que, conforme as mídias têm grande influência na vida da sociedade, então eles vão influenciando. E o partido em que o Trump representa não tem a mídia a seu favor. Muito pelo contrário, a eleição do Trump, no ano de 2016, foi por intermédio do canal de televisão. A grande audiência do Trump foram os seguidores deles do mundo empresarial que se reviram na política econômica, que viram o Trump como se fosse um salvador da América. Ok. Mas após as suas eleições, que fiz menção há minutos, após as suas eleições ele não mostrou aquilo que havia prometido no povo. Então, favorecendo isso e com a grande guerra que se avizinha hoje pelo mundo entre a América e a China, e que por conta do Covid-19 influenciou muito, e Trump foi aquele presidente que ele diz: in the first place America, in the first place America, in the second America, in the third place American. Por essa razão que, em primeiro lugar, em segundo e terceiro, o povo americano, as políticas de Trump, que tiveram grande influência também na sua derrota, foram as políticas externas, onde ele foi infeliz. Ele favoreceu mais o seu povo e excluiu o povo estrangeiro que não habitasse nos Estados Unidos. Muitos rumores, contentamentos, a União Europeia se pronunciou, outros líderes mundiais se pronunciaram a respeito do comportamento de Trump. Como presidente, ele foi um péssimo presidente, porque ele pensou que um país, esqueceu na regra econômica, que um país não cresce simplesmente com a economia interna, mas a economia externa tem grande influência no crescimento do PIB de vários países. Sim, a América cresceu, sim, mas em termos de relações internacionais. Ok, houve um decréscimo nesse caso. Houve um decréscimo. Não é, acho que gostaria de rebater. Sim, estás à vontade, Sim. Ok. O Trump foi um candidato republicano e nós sabemos que os republicanos têm uma política virada essencialmente no seu interior, no seu território. Okay. Mas com Trump meio que houve uma oscilação, às vezes era intencionalmente no seu território, volta e meia se fazia com o exterior. Tanto é que Trump se tornou amiguíssimo do presidente brasileiro, que em certos postos e até neste pleito eleitoral, o presidente brasileiro mostrou o seu apoio para Trump. Esse facto mostra que Trump tinha ainda amizades internacionais. Ele olhava para o povo americano como prioridade, mas não deixou totalmente de lado os seus amigos internacionais. Sim. Aqui, quando falamos das relações, realmente vimos o Trump teve certas relações internacionais, mas o Trump teve um fator diferente do que via-se antes. O Trump teve a tendência de negociar com a Coreia do Norte. Então, quando dizemos que Trump não teve boas relações internacionais, vamos dizer que era com as relações ou com os países já conhecidos como amigos, mas ainda assim vimos um Trump a tentar negociar com a Cuba. Nesse caso, o Trump, eu poderia considerar, Trump desde sempre, ou o que foi caracterizado, era fazer mesmo diferente. Ok. E ele
fazia diferente, não víamos as relações. Trump chegou a reunir mais de 3 vezes, se não estou no seu mandato, com o presidente da Coreia do Norte. Sim, sim. Cuba teve a mesma intenção, que até chegou a ir lá, simplesmente chegou ao aeroporto e fez lá um comício. Ok. E é este lado de Trump que podemos dizer que não chegou a ter relação. Muita gente, quando diz que o Trump baixou o nível de relação, é com a OTAN, quando a retirada da OTAN, a retirada da OMS. Mas Trump ele disse que o principal fator é que eram negócios ou eram contratos que se favoreciam mais a nível internacional e não a nível interno. É o que o meu colega de painel disse. Ele é um republicano. Os republicanos, tudo é para o desenvolvimento local. Okay. Ele viu que era um contrato que não favorecia. Okay. Então, o Trump geriu os Estados Unidos como uma empresa. Okay. É aí onde eu gostaria de me basear. Okay. E enquanto economistas que somos estudantes de gestão e administração, nós sabemos bem que o Trump agiu como um empresário. O Trump administrou os Estados Unidos como se fosse, como vocês fizeram menção, como se fosse uma empresa. Sim, a sua governação teve pontos altos e pontos baixos. Porque um dos pontos altos, também para além desse que vocês mencionaram aqui, é que o Trump foi o único presidente na história dos Estados Unidos da América que não invadiu nenhum país estrangeiro. Também apoio isso. Desde que o Trump estava nas eleições, ou estava na presidência dos Estados Unidos, nós não ouvimos as guerras que existiam no Iêmen, a guerra que existia no Iraque, no Irão, Afeganistão e, sobretudo, alguns países da África. Ele não queria saber muito das políticas internas de outros países. O que lhe interessava era que ele gerir bem o seu país, prosperar, porque essa que era a sua filosofia: prosperar, prosperar, prosperar e dar possibilidade de melhores condições de vida aos americanos, que infelizmente também foi infeliz nessa estratégia, porque favorecia simplesmente a classe dos que já tinham, que eram a minoria, e as classes dos que não tinham, que eram a maioria, não se reviam e não usufruíam das políticas que eram aprovadas pelo Donald Trump. Eu gostaria de praticamente, não a interromper, partir para esta questão. Praticamente está-se a falar de política e não política, e tem uma questão aqui que praticamente vai de encontro ao que está-se a falar aqui. Em termos de política e economia, que avanço deu o Donald Trump durante a sua governação? Mas eu gostaria de começar aqui com o Donildo Medina, praticamente, para rematar e nossos ilustres convidados aqui ficassem atentos e quando se concordassem, dessem as suas opiniões. Se não concordassem, entram e rebatem praticamente. A economia dos Estados Unidos. Vamos falar do aspecto, um dos maiores aspectos macroeconômicos que todo presidente preocupa-se quando é eleito: o desemprego. Okay. Pegamos a taxa de desemprego dos Estados Unidos na era Trump, 3,5%. Deu-se como média 4%. Reduziu o desemprego até a uma taxa de 4%. Forma trágica. Isso é um registro formidável. Trump mostrou que realmente é um homem ligado à economia, é um homem ligado ao negócio. Quanto às suas políticas internas foram meio que polêmicas. E não só ele, teve um outro problema. Ele lutou tanto contra o Senado, houve leis que aprovava, o Senado discordava. Essa foi uma guerra muito difícil de o Trump vencer, que até nas medidas do Covid-19, quando um governo ele não impusia o bloqueio total à economia, o governador de Nova York chegou a ser muito popular, porque sempre é um dos que mais criou dificuldades. Então, Trump, a nível da economia, poderá dizer que foi um presidente, não foi o melhor, eu acho que... Não foi muito feliz, né? Não foi o melhor, para mim foi o único que realmente merece um respeito, porque o seu registro é um país que tem mais de 300, são 300 milhões de habitantes. Ter esse registro de taxa de desemprego é aquilo que temos debatido.
Se desse para pegar Trump e trazer a uma realidade africana, o nosso país agora vive um problema econômico. Se desse para colocar um presidente com as políticas de Trump econômicas que dariam o mesmo resultado, pegaríamos o Trump e colocaríamos em Angola. Então, se quer dizer que Angola, com Trump, estaria no lado bom que a rumo. população quer. Custo de vida está ligado à economia, desemprego está ligado com a economia. E é o que aconteceu. Infelizmente, ou felizmente, muitos dizem que a camada mais baixa foi prejudicada nas políticas, mas se chamamos aqui a Dance Media, a sua mãe invisível, que indivíduos movidos por interesses particulares acabam gerando empregos e lucros para a economia. Então, será que quem foi empregado nessa fase são os ricos? Com certeza que não. A taxa de desemprego mostra que Trump teve uma política econômica muito formidável. E já a política, quando falamos na política no verdadeiro sentido, um líder republicano não é muito ligado. Trump não mostrou ser muito ligado assim, a 100% à política, que dali quase a política só começamos a ouvir falar na voz de Trump simplesmente quando era para contra-atacar. Okay. Ele não atacava, ele Esperava e contra-atacava, tanto política externa e interna. Mas agora, quando falamos de Trump, Donald Trump, o calcanhar de Aquiles ainda continua a ser mesmo os mídias. Okay. Ele foi muito detestado pela mídia. Infelizmente, quando não tens a mídia ao seu favor, e numa fase que todos estamos em casa. Porque quando o registro da Satequeiro já traz aqui, John Biden bateu o recorde. Sim. Mais de 76 milhões de votos. É um número admirável. Mas qual é a razão? A razão é simples. Muita gente estava parada, confinada em casa, e mais pessoas que acabaram por votar. Desde o voto por correio, voto pela internet e presencial. Sem esquecer que ainda teve o último estado a votar foi na sexta-feira. Sim, sexta-feira. Esse lado que também, infelizmente, não beneficiou o Trump, a mídia social. Por favor, pode rebater também se concorda. Eu concordo com alguns pontos que o Medina disse, Ok, isso é bom. mas noutros eu sou um pouquinho cético, principalmente quando se fala da mídia. Ok. Trump é um gestor de empresa. Consigo trouxe vários tecnocratas, pessoas que sabiam lidar com a coisa, sabiam fazer, tinham know-how. Se por um lado Trump conseguiu aumentar o número de emprego, hoje disse que Trump criou cerca de 20 mil empregos, ou um pouco mais do que este número. Quando a mídia tenta distorcer fatos como estes, a própria população se reivindica, porque eles estão a se beneficiar destes números, destas estatísticas. A mídia realmente influencia em qualquer parte da nossa sociedade, em qualquer setor. Mas para Trump, a mídia não é que ditou a sua derrota, mas teve, digamos assim, que teve um peso considerável. Agora, aspectos econômicos, diretamente falando o tempo que ele ficou a governar e os avanços econômicos que ele teve que registrar, sublinhamos aqui que baixou o nível de desemprego nos Estados Unidos. Isso é um fato e estão ali os números à disposição de qualquer um. É só entrar nos sites americanos, os sites oficiais, para ver esses números. Bom, mas Trump também teve desafios econômicos, porque a nação americana hoje praticamente é inimigo econômico de qualquer país, porque a própria nação americana é que dita quem cresce, quem não cresce e quem se iguala. Eu faço um paralelismo com o Brasil em termos agrícolas. O Brasil é o principal concorrente dos Estados Unidos e tanto o Brasil quanto os Estados Unidos exportam a sua mercadoria para a Europa, a Ásia e a África. Para Trump foi um desafio equilibrar, deixar o Brasil um pouquinho para trás e ele se manter mais em cima.
E ainda no passado muito recente, Trump teve que lidar com a questão China, que já se torna exatamente um pesadelo para o povo americano, porque especialistas dizem que em questões de poucas décadas a China se tornará a maior potência econômica. Bom, os avanços econômicos, tanto macro e microeconômicos dos Estados Unidos, aumentaram em certa medida, mas teve um decréscimo quando comparado com o período homólogo estamos a falar na administração de Obama, exatamente. Obama avançou mais em termos percentuais. Estamos a falar que os Estados Unidos diminuiu a taxa de desemprego em mais ou menos 4 pontos percentuais, mas o presidente Obama diminuiu cerca de 7%. E fazendo essa análise, vemos que Trump não aumentou consideravelmente, diminuiu, digamos assim, o desemprego, mas não quanto se esperava. Bom, ele, como disse anteriormente, trouxe tecnocratas consigo, pessoas que sabiam lidar com o negócio, não pessoas que, em vez de fazerem apenas filosofam em microfones da mídia, exatamente. E é isso que Trump procurou desde sempre, tornar a América grande novamente. Essa foi a frase de ordem dele, porque se quer se tornar a América de novo grande é porque um dia já foi. Por isso que Trump aos poucos começou a aumentar os números já foi, graças a... Aí vem uma pequena pergunta. Nesse contexto que o Trump liderou a América, ele trouxe crescimento econômico ou desenvolvimento econômico? Sim, são duas variáveis são duas completamente. variáveis que definem realmente se houve evolução ou não. Exatamente. Vamos aqui trazer um caso muito partilhado entre muitos. Por exemplo, se eu criar uma máquina que faz o trabalho de 10 pessoas em 5 minutos, essa máquina traz crescimento para a minha empresa ou para o meu negócio, mas em contrapartida eu vou despedir 10 pessoas. Então, se cresci, por um lado cresci, por outro lado eu decresci, não houve desenvolvimento. Trump, trouxe crescimento e trouxe desenvolvimento. Assim, no mesmo, digamos que em pares de igualdade, de forma equitativa, digamos assim. Para fazermos esse tipo de análise, precisaríamos antes de buscar dados concretos, concisos da administração Trump, para nós entrar mais a fundo da questão e ir buscar a raiz de todos esses aspectos. Com base na pergunta que o William fez para o nosso colega em painel, nesse caso, Benjamin, eu creio que foi praticamente uma rasteira ou foi propositado ou... Sim, foi propositado. Quem pergunta tem uma resposta. Foi propositada porque nós devemos olhar que... Nós estamos a analisar a questão do Trump de uma maneira muito singular. Devemos olhar de uma maneira muito plural. Por quê? Se não fosse isso, apesar do Trump levar os tecnocratas, como o nosso colega que fez menção, imagina por que, devemos fazer essa pergunta, por que muitos da equipa do Trump tiveram que se demitir? Uma pergunta que fica clara nesse caso. Sim. Se o Trump fosse tão bom presidente assim, a equipa que ele formou, por que teve que se demitir sempre? Seu conselheiro e outros membros da sua administração. Acabou por trabalhar quase com a família. Com a família. Advogado em si também teve que se demitir. Advogado é que está no seu livro lançado em agosto, que diz que Trump não aceitará sair da Casa Branca tão facilmente. Por quê? Porque houve benefício. O Trump é empresário. E vamos ser sinceros. A subida do Trump no poder, tanto como nós vemos também